Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos dar sequência na saga que começamos no episódio anterior. Hoje nós vamos detalhar especificamente o que aconteceu com duas das três gerações onde a questão dos relacionamentos começou a degringolar. Então, bem-vindos à continuação do Efeito Dominó. Produção, solta a vinheta. Continuando de onde paramos no último episódio, né, no excelente overview que o Raccoon trouxe pra gente, principalmente traçando um paralelo entre os homens ao longo da geração e o perfil de homens predominante ao longo do tempo, né, que no caso seria, na geração Boomer, seria o perfil predominante de Blue Pills, na geração X, o perfil predominante seria de Purple Pills, e na geração Y, ou os Millennials, o perfil predominante seria de Red Pills. E é interessante perceber que a análise que ele vai fazer agora, que ele vai explicar principalmente as duas primeiras gerações, vocês vão poder perceber como que as coisas realmente assim se modificaram ao longo do tempo. E que com certeza isso foi determinante para contribuir também com que os homens fossem mudando ao longo do tempo. Até porque eu acredito que de toda essa história, o homem ele realmente foi assim o último a querer mudar, né? Mas podemos entender que hoje em dia ele meio que foi forçado a chegar nesse ponto, certo? Por uma série de fatores, mas principalmente também por causa que as mulheres incentivaram essa mudança nos homens de quererem se afastar, de entender que às vezes é melhor ficar solteiro ou de seguir seu próprio caminho e tudo mais. Lembrando sempre de que aqui no Contragolpe a gente fala tanto para quem quer continuar com relacionamentos quanto para quem não quer. Então, se você quer continuar com relacionamentos, quer entender que faz ainda sentido você procurar, de você tentar encontrar uma mulher que seja exceção, que vale a pena, cara, vai pra cima, sem problema nenhum, sem julgamento, aqui a gente não vai ficar chamando você disso, daquilo, só que o nosso papel aqui é manter você informado, e a maioria das informações que a gente traz aqui contribuem e infere para que, hoje em dia, você está sob um risco muito maior tentando se relacionar com uma mulher por uma série de fatores que começou lá atrás. E é exatamente o que a gente vai ver nesse episódio, principalmente nas duas primeiras gerações. Ao longo de tudo isso, dessa análise que eu vou soltar logo para vocês, vale destacar alguns pontos. Vamos a eles. Essa gente inventa cada coisa. O primeiro ponto que vale a pena ser destacado é a separação das gerações, né? Nesse episódio, principalmente, a gente vai focar nas duas primeiras, né? Mas a gente vai falar ao longo de todo de três gerações. Então, primeiro vem a geração dos Boomers, né? Ali logo após a Segunda Guerra Mundial. Depois dos Boomers vem a geração X e depois da geração X vem a geração Y. Atualmente nós estamos na geração Z, quase começando, se eu não me engano, a próxima é a geração Alpha, né? Ele até vai fazer uma citação referente à geração Z, né? E na qual eu concordo com ele, assim, que não dá para ter realmente muita esperança nessa nova geração, porque na verdade eles estão muito mais tendendo à degeneração do que tendendo a algum tipo de resgate a velhos costumes ou de assim, de tentar restaurar alguma coisa, não por questão de via só de boca a boca, mas por uma questão de atitude, né? Então, nesse ponto eu também concordo com o Raccoon, que ele vai destacar, ele vai fazer uma breve menção, mas acho que vale trazer aqui para vocês de início. Bom, outro ponto que vale a pena destacar são os 4 fatores que ele assim determinou para fazer essa análise, né? O primeiro que é a questão do mercado de trabalho e estudo, certo? O segundo, que é a questão de acesso aos recursos que os homens tinham na época, seja por mérito próprio ou também por incentivo do governo. A questão das leis, né? O que a lei trazia de segurança para os relacionamentos naquela época, né? E até o que a sociedade tinha como estigma e como assim tabu para tentar manter as coisas minimamente nos eixos para que houvessem relacionamentos funcionais. E por último, a qualidade das mulheres de cada geração, que obviamente foi se deteriorando a cada vez que a filosofia e a cultura feminista acabou dominando a narrativa, né, do mainstream, da cultura, da história, da sociedade como um todo. O terceiro ponto que vale a pena destacar nessa análise que o Raccoon vai trazer é
como existia uma certa segurança nos relacionamentos antigamente, né? Seja por uma questão legal ou por uma questão social. Então, na questão legal, principalmente se deve porque antigamente o adultério era considerado um crime, certo? E além de ter uma certa punição legalmente, ainda também tinha uma certa punição socialmente. Então, a sociedade via isso com maus olhos, né? As pessoas torciam o nariz, as pessoas condenavam esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, e obviamente que quando o grupo, a sociedade, ela faz isso, o indivíduo tende a entender isso como uma coisa que deve ser evitada e tende a ter maior autocontrole sobre o seu comportamento perante aquilo que a sociedade entende como sendo certo ou errado, até por uma questão que a gente já trouxe aqui de valores éticos e morais. Um outro ponto que vale o destaque, ou seja, vale aquela passada de caneta marca-texto, é de que nós temos a falsa impressão de que a nossa geração, né, aí depende de quem está falando, então tem a geração Y ou o pessoal da geração Z, ou se alguém estiver me ouvindo aí da geração Y e tudo mais, cada um na sua própria geração tem a falsa impressão de que a sua geração de homens foi a que mais se ferrou. E nesse caso, o Raccoon vai trazer um argumento interessante do porquê que, na verdade, dentre todas as gerações, a que mais se ferrou foi a geração Y, porque praticamente ela foi pega com as calças na mão quando esses problemas de relacionamentos, né, principalmente a questão da mudança das leis e a mudança abrupta do comportamento feminino, começou a inferir dentro de casa, começou a mudar a cultura, começou a mudar o comportamento assim como um todo da sociedade, né, e como isso pegou, né, na verdade, os homens daquela geração de surpresa, até por uma questão de que naquela época não existia internet, então a disseminação de informação era muito mais devagar do que nos dias de hoje. E o último ponto no qual vale a pena nós colocarmos um holofote nele é a questão do fracasso da civilização ocidental, que foi fomentado pelo empoderamento feminino, o que, consequentemente, acabou alterando o comportamento das mulheres de uma forma extremamente tóxica, ruim e que fosse desvantajosa para os relacionamentos, ok? O que foi também determinante para afetar os homens, onde os homens começaram a enxergar os problemas que não só mudou o comportamento da mulher, mas também como principalmente mudou a sociedade e a cultura e, por consequência, também mudou as leis, fazendo com que o Estado funcionasse como se fosse uma espécie de irmão mais velho, sempre com um bastão de beisebol na mão, pronto para agir contra os homens, eles estando certos ou não. E, com certeza, todos esses fatores contribuíram para chegarmos no ponto onde estamos hoje, que é os homens tentando enxergar outras alternativas que não seja se relacionar com as mulheres. Eu estou sentindo uma treta! Agora sim, sem mais delongas, vamos à segunda análise que dá continuação à saga O Efeito Dominó. E para continuar, nós precisamos chamar o guaxinim mais famoso deste podcast. Então, produção, tira o Raccoon da toca aí. Agora. Se tu for ver, eu gosto de analisar tudo geralmente no longo prazo, pegando várias gerações, pegando os últimos 50, 100 anos, e eu notei o seguinte: a gente tem as últimas 3 gerações. Geração Z ainda não tem tempo suficiente para conseguir definir ela. Eu acho que é uma geração que vai ser um bando de hedonista, um bando de degenerado que não vai dar em nada. O pessoal fala que não, a geração Z é mais conservadora, de direita. Não, porra nenhuma. Mas enfim. O que eu me toquei é que o Homo Gados, os Blue Pill, eles batem direto com os Boomers. Os Homo Sapiens, os Purple Pills, eles batem direto com a geração X. E Sapiens Sapiens, que seria Red Pill, bate direto com os Red Pill, bate direto com os MGTOW, entendeu? E os Red Pill, os MGTOW, basicamente geração Y. E por que isso? Eu peguei para analisar assim, 4 pontos importantes que definem a vida desses homens dessas 3 gerações. Primeiro, mercado de trabalho e estudo. Segundo, acesso a recursos. Terceiro, as leis. E em último lugar, a qualidade das mulheres. Raccoon colocou a mulher em último lugar. Olha, isso é um aviso, tá? Tem que ser a última das preocupações da tua vida. E olha, se tu fizer isso, o teu acesso à mulher facilita pra caramba. Mas vamos lá. Quando tu fala de boomer,
de blue pillzão. Por que o cara se comporta desse jeito, o boomer, e por que nos boomers é onde tem a maior parte dos homogados? Porque vamos lá, baby boomer lá, adultos na década de 60, 50, um pouquinho de 70, mercado de trabalho. Era uma época que a maior parte das mulheres eram donas de casa. Resumindo, o mercado de trabalho e de estudo era praticamente só para homem, entendeu? Eles tinham basicamente uma reserva de mercado. Então, para esse cara, na época dele, quando ele começou a vida dele, era fácil o homem ter um salário e conseguir sustentar a casa, prover para a mulher e para os filhos, e muitas vezes a mulher não precisar trabalhar, entendeu? Foi nessa época também que começaram a ter as universidades estaduais e federais aqui no Brasil. Então veio também o investimento público também do governo, para esse homem dessa geração conseguir um nível salarial bem mais alto. Resumindo, não é só o mercado que ele tinha uma reserva para trabalho e estudo para homens. Nas universidades também entrou grana do governo aí no meio, cara. Então, para esse homem, é muito fácil para ele ser mais generoso com as mulheres e estar disposto a se sacrificar, porque o acesso a recursos dele foi mais fácil e ele teve acesso a mais recursos ainda. E não só isso, cara. A gente tem que lembrar que era uma época que, assim, terra, imóvel era mais barato, tinha aquele BNH, o Plano de Habitação Nacional. Quer dizer, o governo estava jogando grana pra caramba em cima dos boomers. Não foi à toa que eles tiveram vários filhos. O governo estava jogando grana em cima da população, na parte de moradia, na parte de estudo, na previdência, na saúde, era outro mundo. Então era fácil o cara chegar assim, eu vou ser o protetor, o provedorzão e ser super generoso e cuidar das mulheres. E muitas vezes, se o cara é funcionáriozão público, carreira política com grana altíssima, às vezes até uns de iniciativa privada que tem bastante grana, os caras vão colecionando filho e ex-mulher que nem treinador Pokémon coleciona Pokémon, tá ligado? E daí tem outra questão também, nessa época nas leis, isso pega aí gerações dos nossos avós e talvez um pouquinho depois. Como eu falei, nessa época nas leis, adultério era praticamente crime, cara. Não só isso, o ostracismo que tinha na sociedade, na cultura, tanto para o homem quanto para a mulher, divórcio praticamente não tinha, velho. Entendeu? Então tinha como, o cara podia ser mais generoso, ele tinha uma certa segurança, e essa segurança batia para os dois lados, tanto o homem quanto a mulher, eles eram bem menos habitolados dos relacionamentos, eles não ficavam tão grudados um no outro. Cada um tinha o seu espaço, cada um tinha os seus hobbies, o homem podia sair só com os amigos, a mulher podia sair só com as amigas. Por quê? Porque estava protegido legalmente. Não tinha essa de se divorciar a troco de nada, praticamente em alguns casos não tinha nem divórcio. E outra coisa, se tivesse adultério tinha punição, cara. Tanto punição legal quanto punição social na cultura. E o último ponto para analisar é a parte da qualidade das mulheres. É uma geração que as mulheres ainda estavam dispostas a fazer alguma coisa pelos homens. Vamos lá, baby boomers. A mulherada casava entre os 20 e 25, algumas até com menos de 20, tá entendendo? E como tinha esse papel de provedor, vamos lá, instintos. O homem tem o papel de protetor e provedor, isso satisfaz o instinto dele, e a mulher tem o papel de tentar arranjar um cara que é protetor e provedor para cuidar dela, e isso satisfaz o instinto dela. Eles estavam operando com o firmware deles, entendeu? O hardware e o firmware estava tudo satisfeito ainda nessa época, nessa última geração que o negócio mais ou menos funcionou. E as mulheres dessa geração, elas estavam mais dispostas a se sacrificar e oferecer o que os homens esperavam delas, por quê? Elas casavam cedo, elas casavam quando elas ainda estavam férteis, elas não tinham problema de ter filhos, muitas vezes elas queriam ter filhos, entendeu? E elas não viam problema de ficar cozinhando, cuidando da casa, entendeu? Existia uma troca, entendeu? Então o homem, como eu já disse, o homem boomer, ele podia ser blue pill, podia ser homogados, porque o mercado de trabalho estava favorecendo ele, o mercado de estudo também estava favorecendo ele. O governo estava favorecendo com recursos, as leis ainda eram leis que estavam voltadas para a família, e a mulherada ainda estava disposta a satisfazer o cara de alguma forma e fazer algumas coisas por ele, e ter filhos, entendeu? Então existia uma troca. Aí a gente vai para a geração X, que seria os Purple Pill, os Homo sapiens. Muitas vezes aqui na comunidade o pessoal fala que a geração atual dos homens está ferrada, está só tomando na cabeça, está ferrada e tudo mais. Não é bem assim, cara. Se tem uma geração que mais tomou no toba, foi a geração X. A geração X é a que mais se ferrou. Imagina o seguinte, olha. A geração Baby Boomer, eles não estavam informados de nada.
Mas na época deles a guerra não estourou. Então tava de boas, entendeu? Na geração X, eles não estavam informados de nada e a guerra estourou. Esses caras não estavam nem na trincheira, a hora que começou a cair bombardeio. Esses caras não estavam nem no abrigo nuclear a hora que a bomba atômica explodiu. Porque vamos lá, geração X, seria os Purple Pill, os Homo sapiens, os caras que sabem que o sistema tá uma porcaria, mas acham que vão arranjar uma maria exceção e vão conseguir se proteger. Mercado de trabalho, geração X. Geração X, geração que se tornou ali adulta, década de 80, 90 e tal. Mercado de trabalho. Desde a década de 80 as mulheres são maioria nas universidades brasileiras, tá? Então esses caras já não tiveram uma reserva de trabalho para conseguir ter mais recursos para poder ser provedor e atrair mulher, porque já tinha bem mais mulher na época deles no mercado de trabalho. Não só isso, o Estado começou a jogar dinheiro para dar ensino superior para a mulher, para empoderar ela. Só que a questão principal é a seguinte: qual foi o acordo, a pegadinha do malandro, o golpe da segunda onda feminista? Foi que as mulheres elas iam ganhar a oportunidade de trabalhar e de estudar, e daí elas iam começar a ter relacionamento de igual para igual com homens. Só que não. Elas ganharam a oportunidade de trabalho, de estudo e mais recursos, e simplesmente elas pegaram o parâmetro delas do que o homem precisa ter para ter um relacionamento com elas e simplesmente aumentaram mais ainda, se tornaram mais exigentes. Então o cara da geração X, para ele conseguir ter recursos para atrair e manter uma mulher, e acesso também à formação e à educação, tudo para ele foi bem pior. Outra coisa, recursos. Geração X, o governo já não estava tacando tanto recurso em cima da população. Ele não estava ainda começando a cobrar. Veja bem, até ali, década de 80, a carga tributária aqui no Brasil era uns 20, 25%. A partir da década de 90, ali no Fernando Henrique, Itamar, começou a saltar. Saltou a carga tributária para 30, 35. Então veja bem, não só o cara da geração X ele não teve tanto acesso a estudo e trabalho, não teve reserva de mercado para poder se tornar um marido, para poder ter filhos. Além disso, o governo estava começando a cobrar a conta de tudo que ele deu para os baby boomers. Duplamente ferrado esse homem da geração X. Com as mulheres que agora estão mais exigentes por causa do empoderamento. Mas outra coisa também. Leis. Quantidade de homem que se ferrou na parte legal nessa geração. Porque veja bem, não tinha nem internet. Não tinha internet, não tinha Menosphere, não tinha grupos masculinistas. Teve um monte de cara aí que se casou e se ferrou. Se ferrou de verde e amarelo sem nem saber o que estava acontecendo. Tomou um divórcio, tomou um chifre, perdeu a casa, perdeu os filhos, virou um escravo para o resto da vida dele. Isso sem contar os que devem ter sido presos ou se suicidado. Compreende? Só que outra coisa também dessa geração aí do Homo sapiens, da geração X dos Purple Pill. Porque eles, logicamente, eles começaram a ficar informados a respeito do sistema, da cultura e das leis, depois que começaram a se ferrar. Só que muitos deles ainda caíram naquela ideia que não, dá pra negociar com as mulheres, elas realmente querem a igualdade, entendeu? Dá pra arranjar uma maria exceção, dá pra começar a se proteger. Muitos caras dessa geração aí, lá na década de 90, começaram a buscar acordo pré-nupcial. E agora estão correndo o risco, né, de qualquer juiz aí pegar o acordo pré-nupcial, praticamente rasgar e o cara se ferrar agora no século XXI. Mas tem outra coisa importante também aí. A qualidade das mulheres nessa geração. Como eu falei, por causa do empoderamento, acesso a trabalho e estudo, elas se tornaram cada vez mais exigentes, porque veja bem, no relacionamento, o dinheiro do homem é da família. O dinheiro da mulher é só da mulher. E não importa o quanto tu dê oportunidade, trabalho e recursos para a mulher, ela sempre vai querer um cara que esteja acima dela. Isso é natural da mulher. Para ela ter um relacionamento com um homem, sentir atração por ele, ela tem que encontrar um homem que esteja acima dela. É nisso que a sociedade ocidental moderna fracassou. Porque empoderou as mulheres e automaticamente tornou a grande maioria dos homens da sociedade não atraentes para as mulheres. Então isso já é o primeiro ponto que ferrou com a qualidade das mulheres da geração X. Outra coisa, começaram a se casar entre os 25 e 30. Já não é mais tão jovem, já não é mais tão fértil. Já teve uns parceiros anteriores. Já teve chance de pegar alguma DST, entendeu? Fazer um sexo desprotegido aqui ou ali, talvez se tornar mãe solteira. Quer dizer, a qualidade dela já detonou com o aumento da idade, a perda de fertilidade e também com o histórico. E também com o empoderamento, que nem eu falei. Veja bem, esse cara da geração X,
ele não teve condições de se tornar um provedor e colocar a mulher dentro da casa dele e a mulher não precisar trabalhar. Por causa da falta de oportunidade no mercado e nos estudos. E também por causa do empoderamento da mulher. Aqueles recursos que iam só para os homens, que eram os que mais se esforçavam e corriam atrás, começou a ser direcionado para as mulheres por causa de ideologia, por causa de feminismo. E essas mulheres que começaram a se relacionar com esses homens da geração X, começaram a ressentir ele. Ressentir, entendeu? E começar a reinar, incomodar dentro de casa, bater boca, transar menos. Por quê? Porque, não, peraí, o meu pai, ele se casou com a minha mãe, ele pagava tudo e sustentava a minha mãe, mas agora eu tô com meu marido e ele não tem condições de me sustentar. Eu me casei e ainda tenho que continuar trabalhando, entendeu? Aí essa mulher também, ela quis trabalhar, quis estudar e achou que trabalhando e estudando ia ter condições de cuidar da casa e cuidar dos filhos. E daí essa mulher muitas vezes, algumas vezes já decidiu não querer ter filho, ou teve menos filho, ou em casa o marido está trabalhando fora, ela está trabalhando fora e ela ainda quer que o marido chegue em casa, mesmo ele estando pagando a maior parte das contas da casa, ou todas as contas da casa, porque novamente o dinheiro da mulher é só da mulher, essa mulher, o cara chega em casa, ela fica reinando e ainda quer que o homem ajude em afazeres domésticos. Então veja bem, esse cara da geração X, ele é um completo ferrado, um completo fudido, porque pegou um mercado de trabalho ruim, pegou um mercado acadêmico de estudo ruim também, porque começaram a abrir, né, oportunidades para as mulheres, mas não surgiram mais oportunidades no mercado. As oportunidades se mantiveram, só que tiveram que pegar e encaixar as mulheres ali no meio também. Então menos oportunidades para ele, menos recursos para ele, as leis começando a chegar nas costas de tudo quanto é homem, aí que saiu as reformas de divórcio, aí que começaram a descriminalizar adultério, e também um monte de mulher que começou a se tornar tóxica e querer que os benefícios do relacionamento vão só para ela, sem ela ter que oferecer nada de volta para o homem. Então esse cara da geração X, esse Homo sapiens, esse Purple Pill, é o que mais se ferrou. Então, não é só uma questão do quanto o homem é consciente. Para o homem conseguir se beneficiar e se proteger na sociedade atual, dar uma de camaleão, que nem o VDS falou quando ele pediu para fazer esse vídeo, é uma questão individual do quanto o cara é consciente, do quanto ele soube aceitar a realidade, engolir a Red Pill e se adaptar, mas também tem uma questão de geração aí no meio. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Podemos ouvir aí o relato do Raccoon do que supostamente teria acontecido nas duas primeiras gerações, né, na geração dos boomers e também na geração Y, certo? O que, vamos dizer assim, de certa forma preparou o terreno para chegar nas situações que nós temos hoje, né, das questões das leis misândricas, na questão do comportamento feminino extremamente tóxico, egoísta, narcisista e tudo mais, na questão dos homens que agora não querem mais saber das mulheres, não querem mais chegar nas mulheres, de preferência até evitá-las, se possível, né? Lembrando de que foram elas que pediram para serem deixadas em paz, elas que disseram que não precisam de homem para nada, né? Lembrando também das falas aí de algumas artistas, né, famosas que eu já trouxe aqui para vocês, de que homem morre mais cedo, ai que bom, que nunca precisou de homem para nada, que os homens só foram ferramenta na mão dela, né, tudo mais. Enfim, tudo aquelas coisas que a gente já está cansado de observar, né, e por consequência também a piora das leis, né, inclusive algumas que eu já até trouxe aqui para vocês, né, principalmente aí na questão dos alimentos compensatórios, né, e também um outro bom exemplo é na questão do outro episódio que eu trouxe aqui para vocês, que é no Algemas do Rosário, certo? Mas acalmem-se porque ainda falta a última parte, e é onde ele vai falar exatamente da última geração, onde os homens começaram a enxergar as coisas de uma forma diferente e começaram a dizer para tudo isso que se apresentou a eles um sincero, singelo e de certa forma silencioso não. O encerramento hoje vai começar de uma forma diferente, com duas notícias. A primeira é que eu recebi uma notificação que o Google Podcasts vai parar de funcionar em meados de 2024. Não se sabe exatamente quando, mas ele vai deixar de funcionar. E é uma das plataformas que o Contragolpe está disponível. E até por causa disso que acabou originando o segundo aviso que eu quero dar para vocês. Nós agora estamos também disponível na plataforma Apple Podcasts. É isso mesmo. Então agora nós podemos voltar ao encerramento padrão. Antes de finalizarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do Contragolpe pelo Amazon Music, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e pelo YouTube, certo?
Principalmente, deem uma força lá no YouTube, tá? Se vocês puderem escolher por consumir o conteúdo do canal pelo YouTube, me ajuda bastante, tá bom? E ainda falando sobre o YouTube, não se esquece de checar a sua inscrição, tá? Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreve, ajuda bastante o canal. Assim como também, passa lá, deixa o seu like, isso ajuda a plataforma a entender que o conteúdo que a gente está produzindo tem um valor especial para você, tá bom? Outra coisa, fique à vontade também para interagir na seção dos comentários, sempre mantendo o máximo de respeito possível, então é aquele à vontade, mas nada de andar pelado pela casa, nada de pôr o pé em cima da mesa, ou seja, vocês entenderam exatamente o que significa à vontade, tá? E agora mudando um pouco para o Spotify, não se esqueça de seguir também a gente por lá, tá? E de avaliar a qualidade do podcast por lá, certo? Então, como que você faz isso? Na página principal do Contragolpe Cotidiano, vai ter ali uma parte que tem uns 3 pontinhos, você clica nele e vai abrir uma lista de submenus. Um dos submenus tem um ícone de estrela ali do lado, que é para você fazer essa avaliação do podcast, tá bom? Então deixa a sua avaliação lá, porque isso também ajuda o Spotify a entender que o conteúdo que está sendo produzido pelo Contragolpe está sendo muito bem avaliado por vocês, tá bom? E tanto para o Spotify quanto para o YouTube, não se esqueçam de ativar o sininho, tá? Para vocês receberem uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, ok? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.